Boa noite a todos, meu nome é Sofia. Eu vou iniciar a apresentação do grupo 8 e o trabalho do nosso grupo pesquisa a ascensão das infecções confirmadas de Covid-19 no cenário pós-vacinação no Brasil. No início do ano de 2022, foi registrado um crescimento significativo, no número de casos pela Covid-19, e nesse estudo, então, a gente pretende analisar os fatores que levaram a essa ascensão, com foco em especial no número de pessoas não vacinadas e como esse foi um aspecto que interferiu nesse crescimento. Para as palavras-chave, nós definimos Covid-19, coronavírus e saúde pública. Eu passo a palavra para a Lívia agora. Boa noite, gente. Eu sou a Lívia. Eu vou apresentar a introdução e a questão-chave do grupo 8. O nosso trabalho foi baseado na situação dos casos confirmados do coronavírus no período declarado como pandêmico, que é do ano de 2020 ao atual ano de 2022. No trabalho, há representações gráficas que identificam as variações significativas a cada ano desse período. E elas mostram a necessidade de conscientização popular sobre o tema, pois há pessoas que optaram pela não vacinação. A questão-chave ela é baseada em dados apresentados pelo site Our World in Data no ano de 2022, um site especializado em apresentar dados empíricos e apresentar pesquisas que impactam na qualidade de vida em escala global. Um exemplo é o Distrito Federal, foi um dos lugares com menor cobertura vacinal do final do ano e acabou sendo um dos lugares que mais teve novos casos confirmados. Isso começou a gerar teorias sobre as pessoas não vacinadas ser um fator de peso nos novos casos confirmados de Covid. Então, a Secretaria do Rio Grande do Sul fez um levantamento com a correlação das pessoas não vacinadas com um novo número de casos confirmados, as pessoas internadas e os óbitos da nova Covid-19, pela variação. E o levantamento concluiu que 70% das pessoas não estavam vacinadas por opção. Então, a questão-chave que foi desenvolvida para trabalhar nessa pesquisa foi: o número de pessoas não vacinadas é um fator de peso no aumento de casos confirmados? Passo a palavra para minha amiga Sofia. Quanto à metodologia, nós coletamos os dados no site do Our World in Data, como já foi dito, que registra a média móvel nos últimos 7 dias, desde o começo da pandemia, e a partir da questão-chave, que a Lívia comentou, nós pretendemos analisar essa relação das variáveis no cenário de contaminação crescente de Covid-19, nesse cenário pós-vacinação no Brasil. Com essas informações, com a definição do objeto de estudo, nós fizemos o levantamento e análise dos dados estruturados, da entidade, dos atributos e dos valores, e a partir disso nós criamos os gráficos para analisar a reta de regressão, que logo será explicada detalhadamente. A tabela que nós utilizamos do site do Our World in Data é a Brasil, what is the daily number of confirmed cases? Eu passo a palavra para o Gabriel. Pois bem, os dados utilizados nesse estudo são provenientes do site Our World in Data. Esses dados eles são coletados a partir de relatórios de testes médicos que diagnosticam os casos de Covid-19 e são registrados para a Secretaria de Saúde local, sendo estadual ou municipal. Assim, o site reúne esses dados e os publica. A partir desses dados, foram obtidos 3 gráficos. No primeiro gráfico, que é referente ao ano de 2020, a gente consegue ver o surgimento e o crescimento do número de casos. Além disso, dá para perceber uma grande dispersão nos dados analisados. Não só pela visualização do gráfico, mas também pela irregularidade na correlação de suas variáveis, tendo sua compatibilidade de aproximadamente 35%, como mostra o nosso R quadrado. E outra, a nossa reta de regressão está com sentido ascendente, o que nos prova que os dados estão crescendo, ou seja, o número de casos está crescendo. Já nesse segundo gráfico, acontece uma inversão na reta de regressão.
ao invés de ela estar crescendo, ela está decaindo, ela está decrescente. O que nos demonstra que o número de casos está caindo. Mas outra coisa, a irregularidade, né, entre as variáveis diminuiu, o que aumentou sua compatibilidade para cerca de 47%, quase 48%. Então, os dados eles estão mais próximos dos outros, as variáveis estão mais coerentes entre si. Agora, nesse terceiro gráfico, o que a gente consegue observar? Consegue observar que os dados estão muito mais dispersos. E outra coisa, a nossa reta de regressão passou a ter um sentido ascendente novamente. Ou seja, o número de casos passou a subir no período relatado no gráfico. Mas por que isso? É o que o gráfico a seguir, disponibilizado pela Secretaria do Rio Grande do Sul, nos mostra. O que ele diz? Ele nos diz sobre a taxa de óbitos por Covid-19. E nas 3 faixas etárias analisadas pela Secretaria, a quantidade de óbitos de pessoas que não receberam nenhuma dose das vacinas foi extremamente maior do que as pessoas que receberam ao menos uma dose da vacina. O que isso demonstra para a gente? Demonstra que as vacinas realmente funcionam, mas, acima de tudo, elas também ajudam a prevenir as infecções. Pois, se essas pessoas estivessem vacinadas, esse número aqui não estaria crescendo. Porque a maior parte das pessoas que foram diagnosticadas com a Covid-19 nesse período não tomaram nenhuma dose da vacina. Mas o que o Estado poderia fazer com esses dados? Ele poderia guardar esses dados para fazer um planejamento contra futuras novas ondas da Covid-19 ou pensar sobre o que ele poderia fazer caso surgisse uma nova doença, do mesmo jeito que fez a Coreia do Sul quando teve o surto da MERS lá, que é a síndrome do Oriente Médio. Eles guardaram os dados obtidos e utilizaram contra a Covid-19, contra o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E quais seriam os desdobramentos futuros? Visto que a população foi diagnosticada com a Covid-19 no período do último gráfico obtido de 2021, de 2022, o Brasil deveria propor e melhorar suas campanhas de vacinação. Além disso, melhorar a disponibilidade das informações sobre a Covid-19 e outras doenças que estão surgindo ou tendo um aumento nesse período, como, por exemplo, a dengue. Além disso, os AMES, os UPAs, os hospitais públicos acabam tendo falta de recursos e um atendimento péssimo para a população. Então, o Estado deveria proporcionar um remanejamento de recursos para esses postos, tanto para o atendimento, quanto para tornar os exames mais acessíveis à população, pois com essa falta de recurso, os exames acabam, por ser um pouco mais caros, acabam não sendo mais acessíveis a essa população, o que dificulta o diagnóstico contra a Covid, fazendo com que as pessoas acabam sendo diagnosticadas mais tardiamente. Essas são as nossas referências. Obrigado pela atenção. Uma boa noite.